11.350. Antes de dar boa noite para vocês, eu tenho que deixar essa mensagem. 11.350. Se daqui você não aprender nada, que eu acho muito difícil, nós vamos fazer uma live top aqui sobre a legislação do ACS. Mas se você não sair daqui lembrando de nada, se alguém te chamar agora para algum lugar, o que você aprendeu? Aprendi sobre a Lei 11.350. Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Boa noite para todos vocês que estão me acompanhando aí, acompanhando o preparatório em curso. Todo mundo aí empolgado, já está quase na hora da sua prova, está chegando a hora da sua aprovação. E nós vamos aqui rapidamente, otimizando esse tempo, falar sobre a Lei 11.350, falar de legislação do ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde. Você já está preparado para tomar a sua posse? Já está preparado para assumir esse seu cargo, para tirar férias no ano que vem? Esse ano não dá tempo mais de tirar férias não, mas no ano que vem já gastar esse dinheiro todo, tá? Se tornar um servidor estatutário com estabilidade, coisa maravilhosa, e eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Então cola aqui, eu estava acompanhando aqui, o pessoal está acompanhando a gente, de onde, gente? Aqui, ó, da Samambaia Norte, Planaltina, Gama, é isso aí. Então, já avisa os seus amigos que nós já começamos. Tá valendo? Então, valendo, pessoal. O que eu coloquei aqui para a gente começar? Lei 11.350. Antes disso, eu queria ver com vocês aqui. Tá tudo certinho aí? Tá me escutando bem? Aqui ao vivo, aqui ao vivo. Sim, o pessoal já deu aí, já deu boa noite. Tá valendo, tá? Então agora só avisa para os seus amigos. Pessoal, Lei 11.350. Que lei é essa aqui? Essa aqui é a lei que regulamenta o seu trabalho. Eu falo o seu trabalho porque eu já tenho certeza que você é um ACS, você já passou nesse concurso. É só uma questão de tempo. Então, a Lei 11.350, o que ela faz? Só para a gente entender aqui, ó. Ela, no último artigo, que é o artigo 21, ela diz que essa lei antiga, 10.507, ela está revogada. Então, hoje, a nossa legislação é essa, ó, 11.350, beleza? E essas outras leis aqui que eu coloquei aqui embaixo, a 13.595, a 13.708, todas essas leis, elas provocam alterações na Lei 11.350. Então, para a gente começar a aula, você tem que saber, isso aqui é fundamental. A principal lei é a Lei 11.350. E aí, para a gente começar, olha, já tem isso aqui, já caiu a primeira questão para todo mundo acertar. O agente comunitário de saúde e as atividades também do agente de combate à endemia, porque essa lei, a Lei 11.350, ela fala de quem? Ela fala do agente comunitário de saúde, que é o ACS, que são vocês, e também fala do agente de combate às endemias, tá bom? Então é a lei para regulamentar a atividade dos dois. Tá falando aqui, ó, que foram regulamentadas as atividades deles por lei, destacando-se suas atividades são realizadas exclusivamente no âmbito do SUS, com um vínculo direto com órgãos ou entidades da administração direta, autarca ou fundacional. Essa lei foi Então, essa questão é muito fácil. Enquanto a sua melhor amiga vai ficar em dúvida, meu Deus, o que marcar, o que marcarei, você já vai direto na resposta. Qual é a lei que regulamenta, então, a atividade do ACS e do ACE? 11.350. Antes de dar boa noite, eu já dei essa resposta, tá bom? Porque essa questão vai cair, pode anotar aí. Então, não pode sair dessa aula de hoje de jeito nenhum, sem saber pelo menos isso. Qual é a lei que regulamenta, então, a sua profissão? 11.350 de 2006. Resposta certa, letra C. E aí, o que eu tenho para falar para vocês? Vamos que hoje é bem rápido, tá, gente? As atividades do agente comunitário de saúde e do agente de combate à endemia, elas acontecem exclusivamente no âmbito de quem? Do SUS. Olha, vocês já aprenderam com os nossos professores maravilhosos aqui sobre o SUS, que a iniciativa privada pode entrar em caráter complementar, mas a atividade do agente comunitário de saúde de combate à endemia só pode ser realizada pelo SUS, é exclusiva, tá? E aí, de responsabilidade dos entes, entra federal, estadual e municipal. Quem seria esse responsável pelo governo federal aqui? Ministério da Saúde. Estadual, a Secretaria
secretarias do Estado de Saúde e municipal às secretarias municipais de saúde. Para a gente passar desse slide para o próximo, só para deixar claro então, o que nós vimos agora? Artigo 2 diz o quê? Que as atividades do ACS são exclusivas no âmbito do SUS. E a responsabilidade fica com os entes, tanto federal como estadual ou distrital e municipal. O que mais? Então olha aqui, gente, essa questão, que maravilha. Você já pode ir respondendo aí. Pelo que eu vi, o povo do Riacho Fundo acertou, todo mundo já colocou letra C. Agora essa próxima questão já pode ir colocando a resposta certa antes mesmo de eu terminar de ler, tá bom? Já vai respondendo aí. As atividades de ACS e de ACE são regidas pela Lei 11.350 e disso você já sabe. E essa lei, gente, olha que lindo. Para quem não sabe, essa lei, a própria questão, ela ensina isso. Ela vai regulamentar o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição. O artigo 198 da Constituição, ele fala sobre o SUS. E o parágrafo 5º, ele fala sobre a atividade de ACS e ACE. Então, essa lei vem para regulamentar o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição. Até agora não é uma questão, a gente só está no enunciado. E ele fala sobre o seguinte, vamos continuar aqui, sobre as atividades de ACS, marque a alternativa correta. Aí ele vem aqui, ó, o exercício das atividades do ACS não se dá exclusivamente no âmbito do SUS. Mentira, tá errado. Porque acabamos de ver que você não vai encontrar no meio da rua um comércio, uma loja escrita ACS, contrata-se ACS. Você não vai ver uma empresa no shopping de ACS. ACS, você pode ver consultório de enfermagem, de medicina, nutricionista. A ACS só vai atuar no âmbito do SUS. Então ele falou uma mentira aqui, ó, não se dá exclusivamente. Mentira, se dá exclusivamente, tá? O ACS, letra B, tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doença e promoção da saúde, mas não é a partir de referenciais da educação popular em saúde. E isso aqui é mentira, porque a atuação do ACS é baseada na educação popular em saúde. E quando alguém te perguntar o que um ACS faz, quem assistiu a aula comigo sabe, o pessoal da sala de aula sabe. Quando alguém te perguntar o que o ACS faz, ixi, o que faz? Isso, prevenção de doença e promoção da saúde. Para diferenciar o ACS do ACE, vocês estão me vendo? Estão me vendo aqui, Eric? Está todo mundo olhando para mim, nos meus olhos? Então, para diferenciar o ACS do ACE, ACS, prevenção de doença, promoção da saúde. ACE, que é o agente de combate à endemia, prevenção e controle de doença, promoção da saúde e ações de vigilância. Então, olha só, a ACS não tem ações de vigilância, a ACS não tem a palavra controle, a ACS não tem controle, você é um descontrolado, só quem tem controle é o ACE, beleza? Então, qual é a função do ACS? Prevenção de doença, promoção da saúde. Se usar a palavra controle de doença, está errado, porque essa é uma função do ACE. Se usar a palavra vigilância, está errado, porque essa é uma função do ACE. Beleza? Então é isso. Acompanhamento das condicionalidades, letra C, de programas sociais não é considerado uma atividade típica do ACS em sua área geográfica de atuação. É errado. O ACS e o ACE não poderão realizar atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da educação popular em saúde. É errado, eles podem sim trabalhar junto. Tudo errado aqui. Agora olha só que lindo a letra E. A presença do ACS na estratégia da saúde da família é essencial e obrigatória? Sim! E essa questão gosta muito de cair. É muito fácil? É muito fácil. O que eles poderiam colocar aqui para confundir a sua cabeça? Se no lugar de ACS eles tivessem colocado ACE, estaria o quê? Errada. Só é essencial e obrigatória a presença de quem? Do ACS na ESF. Tá bom? O ACE, a presença dele é essencial e obrigatória aqui nesse carro que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha só, nós temos um carro aqui desenhado.
E esse carrinho é o carrinho da estratégia de saúde da família. Note que uma das rodas desse carro é o ACS, ou seja, o ACS não é o item de luxo no carro. O ACS não é uma anteninha de rádio, o ACS não é um vidro elétrico, não é um ar-condicionado, não é algo que é optativo, opcional. Não. A presença do ACS é essencial e obrigatória. Ou seja, assim como um carro só anda se tiver a sua roda da frente, o programa, a estratégia de saúde da família só funciona se tiver a presença do ACS. Então, olha só, nunca se esqueça dessas palavrinhas. É essencial e obrigatória, beleza? Presença de quem? Do ACS na saúde da família. E o ACE, para nunca confundir, a presença dele também é essencial e obrigatória, mas não na saúde da família, na estratégia de saúde da família. A presença dele é essencial e obrigatória onde? Na vigilância epidemiológica e na vigilância ambiental. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Palavras vigilância e controle não são do ACS, vocês não têm controle, vocês são descontrolados. ACS não tem controle e não tem vigilância. Vigilância é de quem? Vigilância é do ACE. E aí fica fácil para você, na hora da prova, lembrar que essencial e obrigatória é a presença do ACE na vigilância epidemiológica e na vigilância ambiental. E essencial e obrigatória é a presença do ACS na estratégia saúde da família, beleza? E uma coisinha que é bom lembrar é que a atividade deles deve ser exercida como? Com zelo e presteza. São essas duas qualidades, zelo e presteza. Voltemos, então. Com isso, a resposta certa aqui é a letra E. 2 é E. Então, olha só, gente, que lindo. O que a lei fala? Que a contratação, vamos ainda dentro do artigo 2, passando aqui, vamos até onde der. Essa 1 hora de super live, falando rápido, pegando, revisando. O que der para você assimilar aqui vai ser decisivo lá no dia da prova, tá bom? Mas você vai continuar estudando até lá. A contratação dos agentes sempre tem que acontecer com o vínculo que? Direto. Vínculo direto entre quem? Entre órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. E aí, trouxe aqui uma questão para vocês para mostrar que aquilo que está na lei cai na prova. Se está na lei, cai na prova. Se está na lei 11.350, é questão. E se você acerta a questão, você muda a sua vida. Então, vamos lá. Número 3. O exercício das atividades nos termos da lei. Está falando de quem? De ACS e ACE. Daí exclusivamente no âmbito do SUS. Disso você já sabe. Na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados. Mediante quais são os entes federados? Falei para vocês, federal, estadual ou distrital e municipal. Vínculo indireto, tá errado? Acabamos de ver. É o quê? Para a gente ir direto na resposta certa aqui, vamos só relembrar comigo. É vínculo direto entre os agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. Então vamos direto na resposta? Qual que está certa? Sem dúvida nenhuma, a letra B. A letra A está errada porque tem a palavra indireto. A letra C, vamos ver por que ela está errada aqui. Porque fala administração indireta e o correto é administração direta. A letra D está errada por quê? Porque fala da administração pública, não é administração pública, é administração direta. E a letra E está falando da administração pública, também inventou nomes aqui, hierarca, eita, um monte de mentira, tá? Então, para a gente lembrar disso aqui, porque questões de prova de legislação, gente, você tem que estar com a legislação na cabeça. Vamos lá comigo, então? A contratação é feita como vínculo direto entre os agentes e a entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. Maravilha! Bora lá, gente, passar dessa para outra, já falei disso. Bem rapidão aqui, olha só que lindo. Com base na legislação federal que regulamenta o exercício profissional, que é essa lei que nós estamos estudando, qual é a lei? 11.350. Embora desejável, é facultativa a presença de ACE na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental. Olha, isso aqui está certo, porque ACE faz referência a VE e
VA, que é Vigilância Epidemiológica e Ambiental. Então essa relação está certa. Eles gostam de colocar ACS. Se tiver ACS, está errado. Mas por que essa questão não está correta? Porque ele coloca aqui, ó, facultativa. E não é facultativa. Não é desejável e facultativa. É essencial e obrigatória. Por isso ela está errada. Maravilha. Vamos para a próxima. Tá dando para pegar, gente? Para revisar? Sim ou não? Sim? Alguém tem dúvida? Não. Tô ouvindo vocês aqui, tá? Sobre o exercício das atividades do agente de combate às endemias, ainda nos termos da Lei 11.350. É correto afirmar? Olha só que lindo aqui. Vamos procurar a resposta certa. Vamos aqui nessa letra D, porque eu vi alguma coisa parecida com o que a gente acabou de aprender. Ó, é essencial e obrigatória a presença de agente de combate à endemia, ACE, na estrutura Estratégia Saúde da Família, SF. Verdadeiro ou falso? Rapidinho, verdadeiro ou falso? Falso, a letra E está errada, porque não é o ACE na ESF. O ACE, que é o agente de combate à endemia, a presença dele é na vigilância epidemiológica, na vigilância ambiental. Quem tem presença confirmada, garantida, obrigatória no Estratégia Saúde da Família é quem, gente? É o ACS, o Agente Comunitário de Saúde. Beleza? Então o restante que tá tudo, vamos ver as outras. Essa aqui tá errada, as outras são fáceis também. Letra C, o agente de combate à endemia realiza suas atividades mediante a vínculo indireto, tá errado, com órgão ou entidade da administração direta. Então aqui o vínculo é o quê? Direto. E vamos para a letra B. As atividades dos agentes de combate à endemia se darão no âmbito do SUS, sim, e em instituições privadas, é errado. Letra A, incumbe aos agentes de combate à endemia desempenhar com zelo e presteza, são essas duas qualidades, tá, gente? As atividades previstas na Lei 11.350. Viu que lindo isso? Então é com zelo e presteza. Então, olha só, na sua casa, quem lava a louça é você ou seu marido? É o seu marido. Por que seu marido lava a louça? Porque a presença dele numa pia lavando louça, ela é facultativa? Não. Para não se esquecer, você fala para ele, a sua presença na cozinha lavando louça é essencial e obrigatória. E não adianta lavar a louça de qualquer jeito, porque as qualidades exigidas de quem lava a louça são quais? Pela Lei 11.350. Lave a louça com zelo e presteza. Sorriso no rosto, tá bom? Zelo e presteza, essencial e obrigatória. Vamos para a próxima. Gente, vamos lá. Passando aqui para a próxima. Ele está falando agora do artigo 3, tá? E deixa eu correr aqui porque é muita coisa. Vou tentar passar o máximo de informação possível e com qualidade para você ir entendendo, tá? Se tiver dúvida, pode colocar aí, tá? A única dúvida que eu vi aqui foi alguém perguntando se essa aula ia ficar gravada. Vai, né, Eric? Ficar gravada? Vai, mas não é para você ir embora, é para continuar aqui, tá bom? Porque o que vale é o momento, é agora, é o ao vivo. Conforme explicado no artigo 3 da Lei Federal 11.395 de 2018, que são leis. Que lei é essa? Que altera a Lei 11.350 de 2006. O ACS, o Agente Comunitário de Saúde, tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doença e de promoção da saúde. Olha, a ACS é isso, prevenção de doença e promoção da saúde. Prevenção de doença e promoção da saúde. Não se esqueça, quem controla a doença é o ACE. Então, o ACE é que faz prevenção e controle de doença e ainda faz mais o quê com a palavrinha? Vigilância. Vocês estão espertos, eu escutei daqui todo mundo falando, tá? A partir dos referenciais da educação popular em saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas de acordo com as diretrizes do SUS, que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde com o objetivo de... Qual é o objetivo? Tudo isso serve para quê? A. Ampliar o acesso da comunidade assistida às ações... Eita, isso aqui parece que é difícil, gente, olha... Quando olhar isso aqui na prova, vai dar um desespero em quem não estudou, tá? Porque, deixa eu voltar um slide aqui com vocês. Esse slide aqui, e esse material vai estar acessível a todos vocês, é o resumo do que o artigo 3 fala sobre o ACS. Quem é o ACS? É o cara que tem como atribuição o quê?
prevenção de doença e promoção da saúde. Tu já tinha esquecido. Acabei de falar, faz 2 minutos que eu falei e tu já tinha esquecido. Não esquece não. Qual é a atribuição do agente comunitário de saúde? Prevenção de doença e promoção da saúde. E através de que ações? Ações domiciliares, na casinha, ou comunitárias, individuais ou coletivas. E essas ações são baseadas nas diretrizes do SUS, beleza? E qual o objetivo? A questão que eu estava respondendo e voltei para cá foi para colocar isso na cabeça de vocês, tá bom? Quem souber disso, já garante essa questão, já garante 2.000 colocações no concurso, já sai lá na frente de todo mundo. Qual o objetivo? Ampliar o acesso da comunidade, ampliar o acesso da comunidade, ampliar o acesso da comunidade às ações de serviços de informação, saúde, promoção social e proteção da cidadania. Vamos colocar isso na nossa cabeça? Vamos. Tá, eu já sei que o ACS faz promoção de saúde, prevenção de doença. Faz isso de que forma? De ações domiciliares ou coletivo, comunitárias, individuais ou coletivas, baseado no EPS. O que é o EPS? Educação Popular em Saúde. Tudo isso sobre as diretrizes, baseado também nas diretrizes do SUS. Agora, para que o ACS existe? Para que ele fica fazendo isso? Promovendo saúde e prevenindo doença. O objetivo final, para ampliar o acesso da comunidade às ações e serviços de informação, saúde, promoção social e proteção da cidadania. Vem comigo de novo só nesse finalzinho. Vai aumentar, vai ampliar o acesso da comunidade, das pessoas. Vai aumentar, porque eles não têm acesso. Tem acesso frágil, ruim. O que o acesso vai ajudar a fazer? Vai ampliar esse acesso das pessoas aos serviços de informação, saúde, promoção social e proteção da cidadania. Beleza? É isto, gente. Então vamos direto na resposta certa? Respondam aí, rapidinho. Já vou deixar aí para vocês. Letra A, B, C ou D? Ah, enquanto vocês estão respondendo... Ih, já tirei da página. Tudo isso que o ACS faz é com supervisão do gestor federal, estadual ou municipal. Então vamos lá. Responda aí, tá aí na mão de vocês. Já responderam? Maravilha. Então, vamos ver aqui um por um, rapidinho. Ampliar o acesso da comunidade. O objetivo de quê? Ampliar o acesso da comunidade? Sim. As ações ou serviços de informação? Sim. De saúde, de promoção social, de proteção da cidadania? Maravilha. Sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal? É isso? Vamos ver as outras aqui. Ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e serviços de informação, de saúde, priorizando a promoção social. Não tem isso de priorizando. Ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e serviços de informação, de saúde, de promoção social, proteção da cidadania. Até que tá excelente, perfeito, tudo certo. Sob supervisão do líder da comunidade. Pem, tá errado. Então, ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, perfeito, de saúde, priorizando a proteção da cidadania, não existe esse priorizando. Então, tá bem clarinho aqui o que eu acabei de mostrar para vocês. É letra A resposta certa. Ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, saúde, de promoção social, de proteção da cidadania, tudo isso sob supervisão de quem? Aí você pensa lá em cima, quem está supervisionando? Os gestores. Aí o gestor entra do municipal, aí vai para o gestor distrital ou estadual e acima de todos o gestor federal. E vamos partir dessa para uma melhor. Não é não, Eric? Vamos partir dessa para melhor? Tá pronto para partir dessa para melhor? No bom sentido. Vamos lá. Número 8. O agente comunitário de saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doença e promoção da saúde, a partir dos referenciais da... Direto na resposta certa, gente. Resposta certa é letra B. Não vou nem deixar vocês pensarem nessa, porque acabei de mostrar para vocês aqui atrás, ó, as atribuições de prevenções de doença e promoção de saúde, tudo isso é baseado na educação popular em saúde. Não se esqueçam disso. Então, questão super fácil, letra B. A sua amiga vai errar essa, porque ela não está estudando, mas não se preocupa com a sua amiga não, tá bom? Porque cada um que pague as suas contas. Então, essa aqui é uma conta para você pagar, mas você vai passar no concurso, vai dar tudo certo. Próxima questão. Opa!
Aí vamos lá. Gente, olha, para falar dessa próxima questão, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. As atividades, deixa eu até falar um pouco aqui com vocês, olha para mim. As atividades do agente comunitário de saúde a lei fala de atividades precípua. O que é isso? São as atividades principais. O que você vai lembrar quando você pensar em atividade principal? Você vai pensar no agente comunitário de saúde fazendo aquela visita de casa em casa. Fazendo o quê? Só indo na casa dos outros, tomar um café, comer um bolinho, que acabou de sair, vai embora, não, tem bolo. É só isso que o agente comunitário faz? Não. Então o que o agente comunitário de saúde faz? Ele faz visitas domiciliares de casa em casa. E se ele percebe alguma coisa diferente, ele manda aquilo ali, aquela coisa diferente. Que coisa diferente? Ele vai atrás de sinais e sintomas de doenças agudas ou doenças crônicas, e se ele encontra alguma coisa, ó, manda para unidade de referência, para unidade de saúde de referência, beleza? Essa é a atividade principal. Aí vem comigo aqui, porque nós temos atividade precípua, que é a principal, mas nós também temos atividade típica, atividades típicas. Só que nós temos dois tipos aí que confundem de atividades típicas. Tem atividades típicas que são eu não sei se eu falo antes ou se mostro a questão. Não, vou falar antes. Atividades típicas para identificação e acompanhamento. E nós temos atividades típicas de acolhimento e acompanhamento. Vocês pegaram? Não, vocês não pegaram. Então, vamos de novo. Atividade típica. O que é o típico? Atividade típica é aquilo que eu olho para alguém e eu sei o que ele está fazendo da vida. Se você encontra, isso eu falei muito nas minhas aulas presenciais, se você encontra alguém na rua de jaleco branco, você já sabe que aquilo ali é típico de quem? De um profissional pipoqueiro ou do vendedor da Ortobon. Né? Então é típico, não é da enfermagem. Você nunca vai ver profissional de enfermagem com jaleco branco na rua, não. Então é típico. Você vê alguém com trajes de um determinado local, aquilo ali já identifica. Né? Então o típico é aquilo que você já vê, você já sabe. Isso aqui é dele mesmo. Você vê alguém no hospital com estetoscópio no pescoço, aquilo ali é típico de quem? Você já sabe qual é o profissional que eu estou falando. Típico, então ele traz, a característica, ele identifica. Então o que é o típico do agente comunitário? São essas visitas domiciliares. Então tem dois tipos de visitas principais. Tem as visitas para acolhimento e acompanhamento e visitas para identificação e acompanhamento. Acolhimento e acompanhamento e identificação e acompanhamento. Vocês entenderam? Então vamos lá, ver se vocês entenderam. Quem estudou, já respondeu a letra B aí, que eu deixei aqui um tempão. E eu não sei porque que ninguém respondeu ainda, gente. Já respondo aí. Essa 8B que está aí na tela. Porque não estava na tela, né, Érica? Mas agora está na tela, não tem desculpa. Respondam aí. Então ele diz aqui o seguinte, a Lei 11.350 diz que o ACS deve realizar visitas domiciliares regulares e periódicas, perfeito, para identificação e acompanhamento de grupos homossexuais e transexuais, pessoas com sinais e sintomas de alteração na cavidade bucal. Responde aí para mim. Cadê, gente, a resposta? Vocês estão com preguiça aqui? Tem cento e tantas pessoas aqui na live e não é possível que ninguém vai responder? Meu Deus. Cadê? Alguém responde? Aumenta para mim aí, Eric, para ver se alguém está respondendo. Porque tem um delay também, né, entre a minha pergunta e a resposta. Daqui a pouco vai chegar tudo de uma vez. É porque eu estou no futuro. Eu estou fazendo a pergunta e vocês... Alguém ali espertinho, né? Tomara que minhas vizinhas façam bastante bolos. E são suas vizinhas mesmo, porque você vai trabalhar na sua região. Pronto, chegaram as respostas. Pessoal marcando aqui letra D, letra B... Excelente, D, tal, muita gente. Vamos lá então, gente. Essa questão, deixa assistir na tela para mim, Eric, fica muito bom, que eu vejo o pessoal interagindo. Maravilha. Olha só, para a gente não perder viagem, tá bom, gente, inscrições encerradas, quem não marcou não pode marcar mais, chega agora, tá todo mundo colocando aí letra D, chega, tá bom já. Vamos ver se é a letra D mesmo. Vocês são espertos, estão estudando, parabéns, gente, olha, parabéns, fiquei muito feliz agora de ver. Quase unânime, né? Todo mundo acertando. Ou um indo atrás do que o outro colocou. Brincadeira, todo mundo sabe. Vamos lá. Letra A. Grupos homossexuais e transexuais. Para a gente não perder essa viagem, esse slide, lembra que eu falei que nós temos dois tipos de atividades? Das atividades típicas
são para visitas de identificação e acompanhamento, mas nós temos uma outra também, que é a visita de acolhimento e acompanhamento. Olha só que lindo. Então, são dois tipos de visita. Visitas para identificação e acompanhamento e visita para acolhimento e acompanhamento. Quem aí da sala de aula estava com saudade da minha letra estranha? Estamos aqui de volta com ela, tá? Então, olha só, gente, para a gente não perder viagem, eu já falei isso pela quarta vez para não perder viagem, é isso aqui, ó. Grupos homossexuais e transexuais não são para visitas de identificação e acompanhamento. São grupos que precisam de acolhimento. Então está errado, tá? Pessoas com sinais e sintomas de alteração na cavidade bucal, acolhimento e acompanhamento. Pessoas com dependência química de tabaco, acolhimento e acompanhamento. Crianças e adolescentes, acolhimento e acompanhamento. Que mais que daria para entrar aqui? Concurseiro ACS, relaxa, tá? Você errou porque você foi a primeira que colocou e você, na verdade, você só não leu corretamente, relaxa, tá bom? Aqui agora ninguém nunca mais vai errar. Então, todos esses grupos, e entraria mais quais grupos aqui no acolhimento e acompanhamento? Ainda entraria também homens, mulheres e olha, entraria a gestante, desde o pré-natal até o puerpério, entraria em todas as fases, tá? A lactante, por favor, para tudo e olha para mim. Não é lactente. Lactente é quem mama. Lactante é quem amamenta. Lactante. E aí, o que que as bancas gostam de colocar? Lactante que vai estar amamentando até o 24º mês, porque até 2 anos a amamentação ela tem que ser estimulada de forma não exclusiva. Sim, tá tudo certo. Tem que estimular a amamentação até os 2 anos de vida, de forma não exclusiva. Mas exclusiva é até 6 meses, não é? Então, aqui na lei, para acolhimento e acompanhamento, serve quando falar até 6 meses, beleza? E idoso, gente, idoso é lindo, tá? Quando falar de idoso, não confundam, porque eles podem colocar isso na prova de vocês, vocês vão se lembrar dessa live, aqui agora, vão se lembrar, tá? Mas tem que se lembrar para acertar. Eles vão colocar o que na prova de vocês? Vão falar que para acolhimento e acompanhamento, você tem que acompanhar e acolher as crianças para que elas não caiam em casa, para evitar acidentes domésticos, para evitar que o fogão vire em cima dela e água quente queime a criança toda. Isso tudo é muito lindo, mas é mentira, tá? Quem nós vamos nos preocupar em relação a acidentes domésticos, evitar quedas, não é a criança, é o idoso. Eu escutei vocês falando, eu sei que você já sabe. Então, idoso para evitar quedas, idoso para evitar acidentes domésticos e o idoso para estimular a fazer atividades físicas. É isso. Professor, eu estou entendendo nada. Eu achei legal o que você falou, mas você rabiscou o quadro todo aí. Qual é a resposta certa? Lembrando então que a letra A, a letra B, a letra C e a letra E são visitas para acolhimento e acompanhamento. E o que ele queria na questão era o quê? Identificação e acompanhamento. Quando você vai fazer identificação, você vai atrás de quê? Dos grupos vulneráveis, grupos de risco. Então a resposta certa seria a letra D. Fala aí para mim, sinceramente, você acertaria essa questão, sim ou não? Sim. Só pensa, não precisa escrever aí não, tá? Mas eu sei que você acertaria. Muito fácil, né? Não é fácil não, isso que você tem que estudar. Porque tem que diferenciar visitas de acolhimento e acompanhamento e visitas de identificação e acompanhamento. Muito obrigado, Renata, você tá com saudade dos meus desenhos, que coisa legal, tá? Depois eu te faço aquele pix que nós combinamos. Vamos lá para a próxima, para a gente ir embora, passando dessa para uma melhor. No modelo de atenção em saúde, fundamentado na assistência multiprofissional. Aí ele quer saber agora do seguinte, nessa oitava aqui. Gente, ó. ACS pode verificar pressão arterial? Um ACS pode verificar temperatura axilar? Um ACS pode verificar medidas antropométricas? Um ACS
pode auxiliar alguém a fazer uso de alguma medicação? Um agente comunitário de saúde? Pode ou não pode? Pode, tá? E por que pode? Mas calma aí, são atividades que eu chamo de excepcionais. Olha só essa moça aqui, um ACS verificando aqui a pressão arterial, maravilha, localizando aqui através da palpação artéria braquial, ó que coisa linda. Então olha só, quando que o ACS pode fazer isso? Quando ele tiver o curso técnico, não é o curso técnico de enfermagem, pelo amor de Deus, não, a gente está falando de ACS. Então quando ele fizer o curso técnico, quando ele tiver os equipamentos disponíveis e quando ele estiver supervisionado por um profissional de nível superior da própria equipe, o enfermeiro ou o médico. Então, quando que um ACS pode fazer atividades excepcionais? Quando ele tiver os equipamentos, quando ele tiver um curso técnico e quando ele for supervisionado por um profissional de nível superior da equipe. Aí ele pode fazer tudo isso que eu falei e ainda mais uma que eu não falei, que é verificar a glicemia capilar. Direto na resposta, então, para a gente não perder tempo, aferição de pressão arterial durante a visita domiciliar, visita domiciliar. Em caráter habitual, não. Caráter habitual, não. Caráter habitual, não. O caráter é excepcional, excepcional. Então ele pode fazer o que? A orientação e apoio em domicílio para a correta administração de medicamentos de paciente em situação de vulnerabilidade, beleza? Pressão arterial, mas professor, você não falou que ele podia verificar a pressão arterial? Pode, mas não é em caráter habitual, em caráter excepcional. Então a resposta certa, letra D. Todo mundo acertou, vocês estão de parabéns, vocês são demais, gente. Maravilha, vamos para a próxima aqui, tá? Já falei sobre isso, então vamos lá. Ele quer saber, olha só, dona Renata, você que às vezes erra a questão, desde a época da faculdade, desde o ano de 2007, você errava as questões na faculdade porque você achava que era para marcar correta e eu falava, circula incorreta 47 vezes aqui, ó, para você não esquecer. O que ele quer saber? Ele quer saber se nas visitas, olha só, de acolhimento e de acompanhamento. Gente, eu estou numa live, eu tenho tempo, então por isso que eu estou falando um pouco rápido, mas pelo amor de Deus, na hora da prova você vai ler a questão inteira, você não vai se assustar direto, fazer o que eu estou fazendo aqui não, você tem que ler tranquilo, tá? Ele quer saber atividades típicas do agente comunitário de saúde e ele quer saber em relação ao acolhimento e acompanhamento dessas visitas. Acolhimento. Lembra que eu falei agorinha para vocês? Fala que lembro. Coloca assim, lembro, só para eu ver que vocês estão comigo. Lembra ou não lembra? Coloca aí, lembro. Existem quais tipos de visitas nas atividades típicas? Visitas para identificação e acompanhamento e visitas para acolhimento e acompanhamento. Lembra sempre que a identificação são daqueles grupos vulneráveis, pessoas em situações de risco. Então vamos lá, ver o que temos aqui. Ele quer saber agora, não é dessas de situações de risco, porque isso é de identificação. Ele quer saber de acolhimento e acompanhamento. Acolhimento e acompanhamento. Eu gostei dessa porque já tem gente falando A, B, C, então tá legal esse aqui. Alguém mais quer colocar? Coloca aí, responda aí. Tá bem legal a participação de vocês. Maravilha. Já falei sobre isso, né? Então vamos lá. Gente, sabe qual é o problema aqui? Que vocês estão colocando tantas questões, tantas respostas diferentes. Vocês, vou circular de novo. Ele quer incorreta, tá? Então, o que ele está falando aqui? Pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção de saúde e prevenção de quedas e acidentes domésticos e motivando a sua participação das atividades físicas e coletivas. Eric, não tem uma sonoplastia não? Tipo aquelas palmas assim, não tem fogos não? Poxa vida, né? Tá, a gente... é o sonoplasta que a gente tem aqui. Então, bate palma comigo, Eric. Muito bem, ele fez assim, tá? Gente, a letra A tá certa. Parabéns. Só que a gente não quer o que? A certa. Nós queremos a errada. Então a letra A está descartada, porque ela está muito certinha, muito bonitinha, só que a gente não quer o bonitinho. Essa questão aqui, gente, é igual a minha esposa. Você não quer o bonitinho, você está procurando o feio. Então vamos lá. Letra B, lactante. Olha, lactante, não é lactente. Então tá certo até agora. Nos 24 meses seguintes ao parto. Errado, porque não é nos 24. A concurseira ACS já colocou
que é até os 6 meses. Aqui está escrito meses, acredite você ou não. Letra C, pessoas com sinais e sintomas de alteração na cavidade bucal. Sim, gente, tá certo a letra C, mas a gente quer o errado. Não se esqueça dessa pessoa com sinais e sintomas de alteração na cavidade bucal, porque essa é uma coisa que não tem nada a ver com as outras. Então, para quem não estudou, vai sair rindo. Você viu, amiga, o que ele colocou na prova? Alteração na cavidade bucal, o que tem a ver? Aí você fala, tinha tudo a ver. Essa é uma função do ACS, sim, vai fazer visitas para acolhimento e acompanhamento de quem tem alteração na cavidade bucal, beleza? E a letra D, criança, verificando seu estado vacinal e a evolução do seu peso e da sua altura, tá certinho, tá bom? Então aqui está errada, é a letra B de bola, todo mundo acertou, graças a Deus, de novo a sonoplastia, parabéns para todos vocês. Por que a letra B está errada? Porque não são 24 meses, são 6 meses após o parto. Beleza, gente? Tá dando para entender? Então vamos lá, vamos para a próxima. Essa aqui é bem legal. Só para a gente lembrar de uma coisa, quando ele vai falar do ACE, que é o Agente de Combate à Endemia, ele fala que é função dele executar ações de campo para realizar pesquisas. Aí ele coloca entomológicas e malacológicas. Essa questão é só para lembrar o seguinte, quando falar entomológicas, está falando de inseto. E quando falar de malacológica, está falando de molusco. Então, a alternativa que a gente tem aqui, ó, entomológica, aqui tem que dar inseto. E aqui, malacológica, para dar molusco, a resposta aqui é essa, ó, letra B de bola. Parabéns para quem acertou. Vou nem dar tempo de vocês responderem. Beleza? Para a gente ir embora. Mentira, ainda tem um pouquinho de aula, tá? Porque o professor demorou a entrar por uns problemas técnicos. Então, vamos lá, tem mais uns minutinhos ainda. Gente, aí uma questãozinha para vocês. Quem é mais agoniado já pode ir marcando aí, já pode colocar na tela. Eu quero ver na tela, resposta, tá? A Lei Federal 11.350, que é a nossa lei de hoje, não adianta nada você estar aqui nessa aula até agora e não saber qual é a lei que regulamenta a atividade do ACS e do ACE. Pelo amor de Deus, gente, essa é a primeira pergunta, essa é a coisa mais importante. Qual é a Lei 11.350 de 2006? Isso, o pessoal já está respondendo, gostei. Fala, então, essa nossa lei federal prevê que os agentes de combate à endemia frequentem cursos de aperfeiçoamento que deverão ser organizados e financiados de modo tripartite da União, Estados e municípios. Ele quer saber a cada quanto tempo e eu quero que vocês me ajudem, que vocês respondam, que coloquem aí na tela, coloquem aí, por favor. Gente, olha só, o que eu falar agora de curso vale tanto para a ACS como para a ACE, tá? Vale para os dois. Antes de começar essa parte, já que todo mundo já respondeu, parabéns, todo mundo acertou, é o seguinte, é a cada 2 anos. A cada 2 anos. Existem 2 tipos de curso. Olha aqui para mim, olha no meu olho. Existem 2 tipos de curso. Existe o curso, que é esse, de aperfeiçoamento, e existe o curso de formação inicial. O curso de formação inicial, todos vocês vão fazer, você recebe? Então fala, eu recebo. Isso, você vai fazer esse curso de formação inicial, é obrigatório. Quando vocês assumirem, passa no concurso, você já vai fazer o curso de formação inicial. Ele tem carga horária mínima, curso de formação inicial, de 40 horas, tá bom? 40 horas. Esse curso que ele está falando não é o curso de formação inicial, é o curso de aperfeiçoamento. O curso de aperfeiçoamento ele acontece a cada 2 anos. Então, olha só. Mais algumas coisas aqui sobre ele. Se cair na prova que esse curso pode ser feito de forma presencial, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E semipresencial? Verdadeiro também. E se cair na prova dizendo o seguinte, olha, esse curso tem que acontecer fora da jornada de trabalho. Aí é mentira, porque ele vai acontecer durante a jornada de trabalho. Então, olha só, quais são os 2 cursos que nós temos? Formação inicial, no mínimo 40 horas, tá? Curso de aperfeiçoamento, que acontece a cada 2 anos. Modalidade presencial, semipresencial durante a jornada de trabalho. Maravilha, vamos lá. Para a gente continuar aqui. Aqui é bem fácil esse, gente. Para um agente de combate às endemias, ele deve preencher os seguintes requisitos. Lembrando que esse requisito aqui, ele pode ser tanto para o agente de combate à endemia,
como para o agente comunitário de saúde, tá? Então ele está perguntando aqui, o que o cara precisa? Letra A, ter concluído, olha, peraí, deixa eu até parar aqui para explicar isso melhor. Só vai trabalhar como agente comunitário de saúde aqui quem passar no concurso. Por isso que você está aqui estudando, por isso que a gente está aqui olhando um para a cara do outro. Para quê? Para você passar no concurso. Então, você tem que passar no concurso. Passou no concurso, o que você precisa depois? Fazer o curso de formação inicial. E aí você, após concluir, você precisa ser aprovado. Ou seja, você tem que fazer o curso com aproveitamento. Então, nunca se esqueça dessa palavra. Tem que fazer o curso com aproveitamento. E olha só o que está dizendo aqui. Curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas e ter concluído o ensino fundamental, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Ensino fundamental ou ensino médio? O pessoal já está marcando na tela, então vamos lá. Letra C. Estão dizendo que é a letra C, eu vou atrás dela. Ter concluído com aproveitamento, verdade, o curso de formação inicial, verdade também. Com carga horária mínima de 40 horas, verdade. E ter concluído o ensino médio. Parabéns, é a letra C, tá bom? Os outros estão tudo errado, vamos ganhar tempo, vou nem ler as outras questões. Aí deixa eu perguntar um negócio para vocês. Pode ter ACS ou ACE com nível fundamental, sim ou não? Nível fundamental, vocês estão colocando aí no quadro médio, estão colocando aqui nos comentários médio, mas pode ser com nível fundamental? Pode. Mas escutem-me, que isso é uma exceção. A regra é ensino médio. Porém, se lá naquele município não tiver ninguém com nível médio inscrito para a seleção pública, aí neste caso pode abrir uma exceção para nível fundamental. Mas se a pessoa assume com nível fundamental, ele tem quanto tempo para concluir o ensino médio? 3 anos, beleza? 3 anos. Então fez, não tinha ninguém com um curso com ensino médio, aí pode aceitar inscrições então de pessoas com ensino fundamental. Mas é a partir do momento que eles forem admitidos, precisa sim, urgentemente, em 3 anos terminar o ensino fundamental, o ensino médio. Gente, é um caso assim excepcional, é só para a situação realmente onde você não tem alguém com o nível médio. E não pode reprovar, porque você só tem 3 anos para terminar o ensino médio. Então, as pessoas só têm ensino fundamental. O cara não pode reprovar, tem que fazer rapidão. Mas quem é que reprova o ensino médio, né? Eu nunca reprovei o ensino médio. Eu reprovei a 2ª série do ensino fundamental. Mas não tem nada a ver com a aula. Vamos para frente. Então é isso. De acordo com a legislação 11.350, mais uma questão. Já pode colocar na resposta na tela. Bora, coloca antes dos outros aí. Tá perguntando aqui sobre a lei que regula tal. Ele quer saber do ACE. Este deverá preencher os seguintes requisitos. Ter concluído o ensino médio junto, concomitante com o ensino técnico? Não. Ter concluído o ensino médio e concluir o aproveitamento, curso introdutório, formação continuada com carga horária. Eita, tudo errado aqui, né, gente? Não existe nada certo aqui. Ter concluído o ensino médio? Sim. E concluir com aproveitamento o curso de formação inicial? Sim. Com carga horária mínima de 40 horas? Sim. Letra C, a resposta certa. Viu que é muito parecida com aquela questão anterior? Eles gostam de perguntar isto, tá? Olha aqui, vocês que já colocaram aqui de onde vocês são, tem gente de todos os lugares aqui do DF, e aí vocês que moram lá aonde? Em São Sebastião. Gosto muito de São Sebastião. Já trabalhei em São Sebastião durante 7 anos da minha vida. Você mora em São Sebastião e vai fazer o concurso para a região aí, para trabalhar aí na sua área, em São Sebastião. Aí, depois de um tempo, você fala, poxa, mas eu queria mudar, eu não gosto mais de São Sebastião, quero morar aonde? Vamos morar na Samambaia. Você pode mudar de casa? Aí você fala, posso, ninguém manda em mim? Pode não. Pode não. Você não pode mudar, você tem que continuar morando aonde você trabalha. A não ser que você vá para Samambaia comprando uma casa própria lá, tá bom? Então, só pode mudar de região se você comprar uma casa lá. Você não pode ir morar de aluguel. Beleza, gente? Mas com o seu salário de ACS, você vai conseguir comprar sua casa, tá bom? Então, olha só.
Deus não tem para sua vida aluguel. Fala assim, eu recebo. Amém. Deus tem casa própria para você. Então, com casa própria, você pode ir mudando, você pode morar. Você que mora no Noroeste fala, eu não quero mais morar no Noroeste. Eu quero morar no Sol Nascente. E vocês aí que são do Ceará, que não conhecem Noroeste e Sol Nascente, Noroeste é uma região mais humilde aqui do DF, e o Sol Nascente é uma região mais valorizada. Então, a pessoa que mora no Noroeste sonha um dia em morar lá no Sol Nascente. E aí ele pode morar no Sol Nascente? Pode, mas ele tem que comprar casa própria lá no Sol Nascente. Aí ele vai e vai ser feliz, beleza? Essa é uma situação. A outra situação, e ele pode mudar então? Pode, aí ele muda porque ele comprou uma casa lá. O cara morava no Noroeste, agora mora no Sol Nascente, ele pode continuar na área onde ele morava, ele pode continuar trabalhando. E ele pode também ser transferido, beleza? Outra coisa, gente, vocês estão rindo, o pessoal do Ceará, o pessoal tá rindo porque, não vou nem falar por quê. Outra coisa, pode mudar também em caso de ameaça, tá? De risco para sua integridade física, sua ou de um familiar. Ainda você mora lá no Noroeste, violência lá em cima, todo mundo sabe que é perigosíssimo. Então você foi ameaçado por alguém da vizinhança lá, aquele povo lá do Noroeste, olha meio assim. Então aí você não quer mais morar lá porque você foi ameaçado. Neste caso, aí você pode ir para o Sol Nascente, para o pôr do sol, pode ir para onde você quiser, beleza? Vocês entenderam? Tem duas situações só para você mudar. A princípio, olhem para mim, a ACS não pode mudar. Se você fez o concurso para aquela região, tem que ficar lá, beleza? Só pode mudar se você adquirir uma casa própria, comprada, tá? Se fosse no meu tempo, se ganhasse uma no baú da felicidade, tem que ser sua. Ou se for no caso de ameaça. Vamos para frente aqui. Gente, a contratação. Eita, isso aqui é uma questão boa de prova. A contratação, gente, é através de processo, olha aqui, processo seletivo público, em qualquer lugar do país, processo seletivo público. Aqui, vocês vão fazer daqui a pouco no Distrito Federal, aqui no Distrito Federal, o pessoal vai fazer uma prova do concurso público. Mas aonde eu moro, aqui o pessoal contrata por CLT. A maior parte do Brasil contrata como CLT. Mesmo assim, tem que ter uma seleção pública. Agora, o que eles vão colocar na prova é que essa contratação pode ser feita por provas ou provas de títulos, verdadeiro ou falso? Essa eu quero que vocês respondam aí. Contratação por provas ou provas de títulos, verdadeiro ou falso? Ele está dizendo que a seleção pública vai acontecer por provas ou provas de título, verdadeiro ou falso. Coloca aí rapidinho, verdadeiro ou falso. Inscrições encerradas. Então, alguém perguntou assim, DF é CLT, prof? Que nada, gente. DF, vocês vão fazer esse concurso aqui, é para ser estatutário. Você vai andar na linha, ninguém nunca mais vai te tirar. Você vai ser servidor público do GDF. Vai andar de crachá lá no Conjunto Nacional. Vai andar de metrô de crachá, para o pessoal ver que você é servidor público. Não é CLT, é estatutário aqui no DF, tá bom? Mas a regra para a maior parte do Brasil é CLT. Salvo quando o município, o estado ou o distrito tiver uma disposição diferente, que é o caso aqui do Distrito Federal. Então aqui é diferente, aqui não é CLT, beleza? DF é concurso público. Sim, gente, em todos os lugares são processos seletivos públicos. Eu quero saber se é verdade que pode ser provas ou provas de títulos. Provas ou provas de título, pensando no Brasil inteiro. É verdade ou mentira? Vocês já responderam, então inscrições encerradas. É mentira! Não é provas de títulos. É provas e títulos. Não, agora você tem que esperar. Não vai no banheiro agora, não levanta. Eu sei que o seu marido está chamando. Deixa lá. Calma. Tá errado. Olha só. Provas ou provas e títulos. Ou seja, sempre tem que ter provas. Professor, o que você falou? Eu enganei vocês. Eu falei provas ou provas de títulos. Não é provas de títulos. É provas ou provas de títulos. Recurso negado. Tá bom? Entrar com recurso, tá negado. Então, vocês entenderam? Provas ou provas e títulos. E não
O examinador não foi claro. Estão arrumando confusão aqui. Vamos excluir esse cara da live, viu, Eric? Tá arrumando confusão, tá dizendo que o examinador não foi claro, que, né? Deixa ele pra lá. Olha aí, ó. Vamos excluir. Na próxima ele vai ser excluído aí. Beleza? Resumindo, que eu tenho pouco tempo com vocês, processo seletivo público são 3 informações. Processo seletivo público em qualquer lugar do Brasil, levando em consideração os princípios da administração pública, tá? Quais são eles? Legalidade, é o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem que respeitar. Isso é o que o processo seletivo público faz. Mesmo se for para CLT, é processo seletivo público. Através de quê? A última vez que eu falo, para não ficar chato, mas ninguém vai errar isso aí. Provas ou provas e títulos, e não provas de títulos. Muito bem. Gabriela, você errou porque você foi com os outros, né? Mas na hora da prova é só você e sua caneta. Vamos lá. Agente comunitário, mais uma questão aqui pra gente... Estamos quase acabando, o tempo tá voando. É proibida a contratação temporária ou terceirizada de agente comunitário de saúde e de agente de combate à endemia. Peraí, vamos lá. Isso aqui, só isso aqui tá certo? Sim ou não? Tá certo, é proibido. Não pode contratar de forma terceirizada e nem temporária. Professor, mas aqui no DF tem um monte de gente aí que é do contrato temporário. Sim, salvo na hipótese de uma situação de exceção. E a resposta, antes que vocês coloquem aí, quem colocou, quem não colocou já coloquei antes de vocês. Combate a surtos epidêmicos na forma da lei aplicável. E como nós estávamos numa epidemia, então nesse caso justificou a contratação temporária. Beleza? Então, vamos lá. Esse momento final é de muita emoção e eu quero só mostrar umas coisas para vocês. Respira, tranca a porta do seu carro, do seu quarto ou do carro, eu não sei onde você está agora, e vem comigo aqui pro seguinte. Gente, dá like aí, gente, pelo amor de Deus, eu vou ficar parado aqui. Tem 130 pessoas e a gente não tem 100 likes aqui. Dá um like aí. Só assistindo a live aqui ainda fica dando dislike. Para com isso, né? Dá like aí, ó. Eu quero pelo menos 130 likes, é o que tem agora assistindo, custa nada. Dá um like aí. Vamos lá. Não me deram nem um copo d'água aqui para essa live, viu, Eric? Nem um copo d'água. Pelo menos like, né, para alimentar a gente. Aliás, já que eu tô falando de like, segue o Instagram do Preparatório em Curso e me segue também. Meu Instagram é marcoswesley.enf, tá? Por favor, gente, segue lá. Eu preciso ter mais seguidor que o Beto. O Beto tá me alcançando. Então, o Beto e a Deise ficam correndo atrás de mim, estão me alcançando. Me segue lá no Instagram, marcoswesley.enf. marcoswesley.enf. Coloca no comentário aí, Eric, pra nós aí. Tem como você colocar? O marcoswesley.enf. Obrigado. Me dá um arroba. Obrigado. É isso. Agora que eu falei, é uma parte muito séria. Vamos lá, nós aqui. Piso salarial. Gente, piso salarial, pela Lei 11.350, ele é de 1.550. Beleza? Professor, mas eu sei que já foi aprovado um negócio aí do ano passado, que agora é 2 salários mínimos. Verdade, gente. E o nome desse negócio que foi aprovado foi uma PEC. Era uma proposta de emenda à Constituição, agora virou uma emenda constitucional. É a emenda constitucional 120. E a emenda constitucional 120 falou que o vencimento dos agentes de comunitários e agente de combate à endemia seria no valor de 2 salários mínimos. O vencimento é de 2 salários mínimos. Não será inferior. Mas eu queria muito que vocês viessem aqui comigo agora. Não confunda, ninguém sai da live agora. Se sair da live é perigoso. Então você vai aprender um negócio pela metade, vai errar, vai falar que eu falei, aí vai vir aqui na live e vai falar, ixi, mas ele falou isso depois. Então vem cá, olha só. Se ele falar na prova, segundo a emenda constitucional 120, o piso salarial é de quanto? Não será inferior a 2 salários mínimos. Isso já está na Constituição. Beleza? Agora, vamos lá.
Se ele falar pela lei, que é a lei que nós estamos estudando, 11.350, se disser que o piso é de 1.550, tá certo ou tá errado? Tá certo. Então, nós temos esses dois valores. Professor, mas por que tem dois valores? Tá? Por que tem dois valores? Porque a emenda constitucional ela é de agora de 2022. Ela é mais recente. Se a emenda constitucional é agora de 2022, essa lei é de 2006. A emenda constitucional ela não vai alterar a lei. Quem altera a lei é outra lei. Então, precisa de uma outra lei para alterar essa aqui. Então, se você não está entendendo, só entenda o seguinte. O piso salarial do ACS e do ACE hoje no Brasil, ninguém pode ganhar menos do que R$ 1.550, 1.550, segundo a lei 11.350. 1.550, segundo a lei 11.350. Agora, segundo a emenda constitucional 120, que é o mais recente, que está na Constituição, o piso não pode ser inferior a 2 salários mínimos, beleza? Isso calculado para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Já estou terminando. Deixa eu ver o que eu falo aqui, porque o tempo já foi e já estão... Tem um monte de gente aqui fazendo assim para mim, ó. Acabou, acabou, acabou. Rapidinho, gente. Só mostrar outra coisa para vocês. De onde vem o dinheiro? O dinheiro, a Sli Camila, né? Já foi lá no meu Instagram, já viu lá, né? Meu Instagram. Muito bom, obrigado. Eu quero ver se eu ganho pelo menos uns 3 seguidores e 130 likes aí nessa de hoje, tá? Ó, União. União é que passa o dinheiro para os estados e para os municípios. Gente, outro detalhe. Ela sustenta 95% do piso, segundo a lei 11.350. Essa é outra divergência. Pela emenda constitucional, a União não manda mais 95%. Ei, a União manda tudo. A União manda 100% do piso. Vocês entenderam? Só vou falar dessas duas diferenças. Pela lei, a União manda 95% do piso. Pela emenda constitucional, pela Constituição, a União manda tudo. E manda tudo ou manda 95%, aí você vai ver na hora da prova, se fala da lei ou da PEC. Manda isso baseado em quê? Em quantas parcelas? em 12 parcelas. Divide em 12 vezes, uma para cada mês para pagar o salário do povo. E no último trimestre, mais uma parcela adicional, que é para pagar o 13º. Beleza? Então aqui, deixa eu passar logo para o último slide, porque tá todo mundo indo embora, estão apagando a luz, estão me deixando sozinho aqui. Para acontecer a rescisão unilateral, aí temos 4 situações. 5 se eu considerar ACS, mas eu tenho 4 para os dois, ACS e ACE. Falta grave, o que é a falta grave? É a demissão por justa causa. Pisou na bola, lá, segundo o artigo 482 da CLT, é justa causa, vai ser mandado embora? Vai. Mas isso para aqueles que são contratados como CLT. 2, se estiver acumulando ilegalmente o cargo. Mas olha para mim, porque este ano, o que aconteceu? Foi aprovada uma nova lei que alterou o artigo 2 da lei 11.350 e dizendo o quê? Que agora ACS e ACE são profissionais de saúde. Podem acumular cargos. Mesmo assim, isso não isenta da acumulação ilegal. Por exemplo, quando não tem compatibilidade de horário. Beleza? Você pode trabalhar como ACS durante a semana e como médico no final de semana. Porque você não pode trabalhar como médico no mesmo horário de ACS. Tá? Então, 2 profissionais de saúde você pode ter? Sim, só não pode chocar horário, tem que ter compatibilidade. Então, primeira causa, justa causa. Segundo, acumulação ilegal de cargos. Terceiro, é uma situação para quem é servidor estável. Se tiver excesso de despesa, aí, nesse caso, podem acontecer algumas demissões, tá? Nesse caso, o servidor estável pode ser... o contrato dele ser rescindido se houver um excesso de despesa onde ele trabalha, beleza? E aí também insuficiência de desempenho, quando você começa a trabalhar aqui, você já vai para o estágio probatório e você tem que ser aprovado no estágio probatório, tá? Falando aqui na situação de quem não é seletista, de quem é estatutário. Se tiver insuficiência de desempenho, infelizmente, você pode ter uma rescisão. E agora, uma situação só para o ACS. Qual é a situação só para o ACS? Se ele não residir na área que atua.
Se ele mora no Noroeste e trabalha no pôr do sol, tá errado, pode ser reincidido o contrato dele, tá? E também se ele tiver fraudado e apresentado uma declaração falsa de residência. Fechou? Então é isso, gente. Aqui eu só tenho mais uma questão para vocês, eu nem sei se precisa responder, tá? Mas eu vou responder, já que vocês estão aqui comigo até agora. Muito obrigado pela companhia, gente, vai valer a pena. Vocês vão passar, esses 131 que estão aqui, essa live vai ficar salva, eu vou atrás do nome de vocês depois, vocês vão passar nesse concurso. Quem comentou hoje aqui já está com vaga garantida, tá? A administração pública somente poderá, esse é o último slide, a última questão, fala aí para os teus meninos que estão gritando, que eu estou ouvindo daqui, fala para eles esperarem um pouquinho, que é a última questão, tá? A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato de acordo com o regime jurídico adotado, em decorrência de uma das hipóteses, exceto essa questão, gente, ela é maravilhosa. Essa questão, ela é muito boa. Eu trabalhei com ela na sala de aula. Vamos lá. Em que situação que pode ser reincidido? Aí ele está colocando aqui, exceto, vamos lá, a prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da CLT. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, só que ele não quer o verdadeiro, ele não quer o bonzinho, ele não quer o bonito. Ele quer, igual a minha mulher queria, quer o feio, ele quer a exceção, tá? Então, a prática de falta grave tá certo. Isso aqui é causa para reincidir um contrato. Letra B, acumulação ilegal de cargo, tá certo, mas ele quer o errado. A necessidade de redução do quadro de pessoal por excesso de despesa, tá certo. Então, agora a gente está entre a letra D e a letra E. E eu vou falar para vocês logo da letra E. Insuficiência de desempenho, até que tá certo, só que tem tanta coisa escrita daqui para frente, né, que dá até preguiça de ler, então vamos logo para a letra E que tá menor, tá mais fácil de ler. Ó, na hipótese de atendimento ao disposto no inciso 1º do artigo 6 da Lei 11.350. Eita! Primeiro que na hora da prova você já tem que saber o que está falando o artigo 6 do inciso 1º da Lei 11.350. Lá está falando de quê? De morar aonde você trabalha, tá? E aí fala também, ou em função da apresentação de declaração falsa de residência. Então a sua melhor amiga, ela vai ficar perdida, uma hora dessa ela vai estar chorando, porque ela não estudou, mas você está estudando, você está se preparando, você vai acertar. Então, na hipótese de atendimento ao disposto do artigo 1º, e em função da apresentação de declaração falsa, gente, essa questão está o quê? Verdadeiro ou falso? Coloca aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falsa? A letra E. Eu só quero saber da letra E, eu não quero saber mais das outras não. Quero saber se a letra E é a resposta ou não é. Tem muita gente pensando na D, se estiver correta a letra E, então a errada vai ser a D. Eu quero saber qual é a resposta, coloca aí, eu quero muita gente comentando, é a última questão, para quem não acertou nada hoje, para quem ficou caladinho, para quem falar, não vou clicar, não vou... Coloca agora, gente, só fala se está certo ou não, se a letra D ou a letra E. Tempo encerrado. Vamos lá. Gente, a letra E está errada, portanto, ela é a resposta. Por quê? Olha que questão difícil. Porque ele está colocando assim, ó, na hipótese de atendimento ao disposto do inciso 1. Olha para mim. Se a pessoa atende ao disposto do inciso 1, ela está cumprindo com a legislação. Então, a situação para ele ter o contrato rompido unilateralmente, não é o atendimento ao disposto, e sim o não atendimento ao disposto. Ou seja, se ele não morar na área onde ele atua. Essa é uma questão para você ficar aí, eu vou acabar a live e você vai ficar 2 horas pensando nisso que eu te falei. É só ficar voltando aqui na gravação que você vai entender. Beleza? Brincadeira, vocês entenderam. Então, na hipótese de atendimento ao disposto do inciso 1º do artigo 6º, essa questão é difícil porque primeiro você tem que saber que esse artigo 6º está falando de quê? Tem que morar aonde atua. Só que isso não provoca a rescisão unilateral. O que provoca a rescisão unilateral é o não cumprimento do disposto lá no inciso 1º, no artigo 6º. Então, a resposta errada, que é o que a gente quer, porque a gente não quer a certa, a gente quer a errada, é o que, gente? A letra
E aí todo mundo acertou, maravilha, gente. Ei, por que tu não me seguiu ainda no Instagram? Me segue lá no Instagram, marcoswesley.enf, segue o Preparatório em Curso, avisa a sua vizinha, seus amigos, que o concurso, gente, vai ser um concurso muito bom aqui do DF, vai ser reaberta as inscrições e nós estamos com turmas confirmadas, tanto online como presencial, beleza? Então vem estudar com a gente, segue a gente, muito obrigado a vocês, muito legal, muita gente chegou agora no finalzinho, não sabe, não tem ideia do que está acontecendo, tá? Isso, letra E de errado, Lorena Borges, tá? Lorene Borges, concurseira CS, todo mundo que estava com a gente agora aí, Patrícia Rodrigues, Amanda Gomes e todo mundo, muito obrigado a todos vocês, olha... pessoal, quem quiser mais informações, as nossas turmas estão confirmadas. A banca vai seguir, tá, gente? A banca vai ser a mesma. E o concurso está confirmado e a nossa turma também está confirmada. Chama seus amigos, eu falo de verdade, gente. Esse é um concurso para você avisar todo mundo. Precisa do ensino médio só, não precisa ter um curso profissionalizante específico. E aqui no Preparatório em Curso, mesmo você que não entende nada da área de saúde, que não sabe a diferença de vírus para bactéria, você vem que você vai conseguir ter uma base muito bacana para passar nesse concurso e ser aprovado. Tem online e tem presencial. É isso. Já quem foi chorar no chuveiro, gente, que história. Se for por conta dessa questão aqui, tá chorando à toa. Questão mamão com açúcar. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã tem mais, não tem, Eric? Tem mais amanhã? Tem. Amanhã tem mais. Essa semana vai ser recheada. Amanhã quem? Amanhã é a Érica Batista, né? Maravilha, maravilhosa Érica Batista. Amanhã venham com ela aí, tá bom? Um beijo, até a aprovação.